som. Não, para aqueles também. Você vai ter que sentar lá no plenário. É, tá certinho. Já pus para transmitir já. Deu start. Para começar um pouquinho antes de transmitir, porque o pessoal vai chegando, acessando. Aline, a hora que abrir ou ligar o computador, você me avisa. Tribunal de Contas veio hoje. Nossa, não tá frio? Tá friozinho, frio. Ai, pode ser. Põe 22, nossa, senão. Ele quer que abaixe. Olha, eu tô por presente. Já tá gravando, viu? Já tá gravando. Falta 7 minutos. Tá transmitindo já. Já? Vou só fechar um pouquinho aqui. Será que esse Mário Vamos ficar tranquilo. Mário, você não quer pegar o papel para limpar? Então. Ai, aqui tá gostoso. O filme não é muito de perto, não. Mostra as imperfeições. Né, Janete? Oi? Ai, vamos subir. Olha quanta gente. Só o som que não. O áudio. Fecha aqui, ó. O vídeo já. Baixa os horários. Ganhou lá, mulher? Não? Deu certo? Esse projeto tá lá aí. Hã? Deixa eu ver. Mas depois de uma vez, foi na água. Viu? Canetas. Fazer graça que os outros querem ver. É só erguer aqui. Não, é um pacote que nem sei de quem é. Estão transmitindo só o áudio não, mas já está transmitindo o vídeo. Não, eu cortei o áudio para a gente liberar só o áudio. Vai ser, pode abrir o áudio. Eu vou abrir o que o senhor quiser. Tá. Ô, Toninho, tá bom? Boa noite.
Não, só para mim. Não, aí você tem que ter um, você anotar. E as suas anotações, você trouxe? Não, Senão, não dá isso. É? não ia falar. Mais coisinha assim, bem rápido. Por exemplo, o cheiro do Amaral, quem que é esse aqui? Pronto, gente, vamos. Ó, 8 horas, hein? Tá todo mundo aí? Você não digitou um ponto aí, não recebe. Silmar assinou? Vai passando embora. Você já tá nos quadros? Na ponta da letra. Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a Rádio Centenária de Tabatinga, que está fazendo a transmissão simultânea junto com a internet, com o Facebook. Isso é importante para que a população acompanhe os trabalhos da Câmara Municipal, a votação dos projetos, discussão dos projetos, para evitar conflito que possam ocasionar entre o Legislativo de Tabatinga e o Executivo. Cada vereador tem a sua imunidade, a sua competência, seu direito a voz e voto, e deve ser respeitado como tal. E a população assistindo agora, acompanhando a evolução tecnológica, pode tirar suas conclusões a respeito do que acontece nas sessões ordinárias da Câmara Municipal de Tabatinga, do nosso Poder Legislativo. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes, senhor presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico, na qual eu convido a vereadora Angélica Giovana do Carmo. Boa noite a todos. A sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é mais valiosa do que as pérolas e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita, ela tem vida longa, e na sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é a árvore da vida para os que adquirem e são felizes aqueles que a conservam. Deus alicerçou a terra com a sabedoria e firmou o céu com o entendimento. Com o saber, ela tem. São abertos os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Palavra do Senhor. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 2 de junho de 2014. Presidente Rafael Aparecido Busqueiro. Vice-presidente Silmara da Silva Soares. Primeiro secretário Genesis Garbi. Segundo secretário Paulo Domingos Restanho. Aos 2 dias do mês de junho do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2014, às 20 horas na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo, Antônio José dos Santos, Genesis Garbi, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Moacir Patrício, Paulo Domingos Restanho, Silmara da Silva Soares, Rafael Aparecido Busqueiro. Assume a presidência o vereador Rafael Aparecido Busqueiro e secretaria o vereador Genesis Garbi. Logo após o senhor presidente pediu para o secretário fazer a chamada dos vereadores. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Tabatinga em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa.
Na sequência, o senhor presidente pediu para o secretário, para todos ficarem em pé, fazer a leitura de um trecho bíblico, na qual convidou a vereadora Silmar da Silva Soares. A seguir, o senhor presidente pediu para o secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Logo após, o senhor presidente colocou a devida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Na sequência, o secretário fez a leitura da mensagem 034/2014, que encaminha o projeto de lei 034/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial suplementar no valor de R$ 1.724.631,27 e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, onde foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. A seguir, o secretário fez a leitura da mensagem 035/2014, que encaminha o projeto de lei 035/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e suplementar no valor de R$ 410 mil e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, onde foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente pediu para o secretário fazer a leitura das indicações número 045/2014 e 052/2014 da vereadora Silmara da Silva Soares. Em seguida, o secretário fez a leitura da indicação 053/2014 do vereador Rafael Aparecido Busqueiro. A seguir, o senhor presidente colocou a palavra à disposição, tendo o vereador Antônio José dos Santos indicou ao Poder Executivo, com relação aos carros da saúde, que fosse feito pelo menos a manutenção das ambulâncias, pois está dificultando os encaminhamentos e consulta dos pacientes, prejudicando a população. Parabenizou o senhor presidente pela transmissão ao vivo das sessões. A seguir, o vereador Jair Paulo Francisco parabenizou o senhor presidente pela transmissão das sessões online, reforçou as palavras do vereador Antônio José dos Santos, dizendo que fez um pedido ao deputado estadual Luiz Cláudio Marculino de um veículo para a área da saúde, sendo que no dia 22 de maio assinaram o convênio em São Paulo para o recebimento de uma ambulância e também uma verba de R$ 30 mil para a área da saúde, pela deputada Beth Saão. Falou sobre o representante da terceira idade, Dona Sônia, estar disputando o estadual na cidade de Presidente Prudente, sensibilizando o Poder Executivo, pois ela está passando dificuldade com a falta de patrocínio. Na sequência, o vereador Genésio Garbi parabenizou o Executivo pela conquista de um caminhão basculante, dizendo que é de grande utilidade. Disse também que o município está para receber uma moto niveladora, que recebeu também um caminhão-pipa, uma retroescavadeira, dizendo que o município está equipado. Disse que as duas pontes sobre o rio Córrego do Meio e do rio São João já estão liberadas, ligando as estradas de Curupá, Picadão e do São Lourenço. Em seguida, a vereadora Silmara da Silva Soares parabenizou o senhor presidente pela iniciativa da transmissão das sessões ao vivo. Falou sobre suas indicações, agradeceu ao deputado estadual André Soares por atender um pedido de sua autoria como emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil, onde estiver em reunião no dia 22 de maio em São Paulo. Falou sobre a verba de R$ 200 mil destinada para melhorias na área de lazer de nosso município pela Secretaria de Habitação e também pela conquista de R$ 50 mil para assistência social. Falou sobre a sinalização da vicinal de Tabatinga e Itápolis, em que já começou a licitação para a sinalização. Parabenizou o senhor prefeito por transformar o destacamento da Polícia Militar em pelotão. Parabenizou o Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma parceria de recursos federais junto com produtores rurais do nosso município, que tem ajudado nossos produtores rurais. Na sequência, o vereador Paulo Domingos Restanho falou sobre a transmissão das sessões ao vivo pela internet, agradeceu ao Executivo pela operação Tapa Buraco na vicinal que liga a rodovia Vitor Maida à rodovia Washington Luiz. Comentou sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e falou sobre a Lei de Resíduo Sólido. Dando continuidade, a vereadora Angélica Giovana do Carmo agradeceu ao Executivo pela colocação dos redutores de velocidade no distrito de Curupá e também, se fosse possível, a colocação na rua Avelino Batista Revoredo, na altura do número 10, próximo à nova instalação do Educar, bem como na altura do número 70 e do número 340, conforme solicitação feita anteriormente. Comentou sobre a fala do vereador Antônio José dos Santos sobre as ambulâncias. Falou que também conseguiu uma emenda com o deputado Sebastião Santos,
dizendo que em outubro ou novembro estará chegando ao nosso município. Logo após, o vereador Antônio José dos Santos falou sobre a tramitação do processo para o recebimento da verba e veículo solicitado por emendas. Falou sobre a fala da vereadora Silmara da Silva Soares sobre a merenda escolar. Comentou a fala da vereadora Angélica Giovanni do Carmo sobre os redutores em Corupá, dizendo que os mesmos ficaram muito altos, ocasionando problemas com carros pequenos. Na sequência, o vereador Rafael Aparecido Busqueiro falou que os vereadores lutam para conseguir verba para o município, independente de partido. Falou sobre as ambulâncias que estão quebradas, falando que precisam de mais cuidado. Falou sobre o caminhão basculante que o município ganhou pelo PAC 2. Falou sobre o PRONAF, dizendo que é um recurso muito aplicado. Comentou sobre os pedidos de verbas para o Conselho Tutelar e para assistência social. Falou sobre o projeto do município de interesse turístico, sendo que em junho Tabatinga estará expondo os produtos na Avenida Paulista, em São Paulo. Passando para a ordem do dia, o secretário fez a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 034/2014. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto de lei 034/2014 em discussão, tendo o vereador Moacir Patrício requerido o pedido de vista do referido projeto. Logo após, o vereador Genésio Garbi questionou o motivo do pedido de vista, tendo o vereador Moacir Patrício exposto seus motivos. Na sequência, o senhor presidente colocou o requerimento verbal de pedido de vista do vereador Moacir Patrício em votação, sendo aprovado tendo 2 votos contrários dos vereadores Antônio José dos Santos, Genésio Garbi e Paulo Domingos Restanho. 2 ou 3? 3 votos contrários dos vereadores Antônio José dos Santos, Genésio Garbi e Paulo Domingos Restanho. A seguir, o secretário fez a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 035/2014. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão, sendo que o senhor presidente falou que o projeto possui uma falha de redação. Perguntando ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, o senhor Genésio Garbi, e para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Paulo Domingos Restanho, se aceitariam votar dessa forma para correção em autógrafo, sendo que os vereadores Genésio Garbi e Paulo Domingos Restanho optaram pela votação e correção posterior. A seguir, o vereador Moacir Patrício falou sobre o erro do projeto. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente consultou a mesa sobre a lavatura da ata, deixando a posterior e encerrou a sessão. E no dia 16 de junho de 2014, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Coloco a referida ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nesse momento, o secretário da Câmara, o primeiro secretário Genésio Garbi, está completando os trabalhos referente à ata da sessão legislativa anterior, para que possamos todos assinar essa ata e dar prosseguimento para a sessão atual na data de hoje. Então, essa demora aí alguns minutos, é para que o secretário conclua o trabalho com a ata e depois os vereadores, já está aprovada, vão assinar e nós vamos dar prosseguimento a esta sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 38/2014, que encaminhe o projeto de lei complementar número 009/2014, que dispõe sobre a extinção e a criação de empregos e cargos públicos e da outras providências correlatas. Mensagem 038/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Rafael Aparecido Busqueiro. Em anexo ao presente, estamos encaminhando a esta augusta casa, para a devida apreciação dos senhores vereadores,
Projeto de lei complementar que dispõe sobre a extinção e a criação de empregos públicos e da outras providências. Em data de 8 de fevereiro de 2014, encerrou-se a validade do processo seletivo 02/2011 dos cargos criados para unidades do Programa da Saúde e da Família, os quais, de acordo com a legislação em vigor, somente poderão ser ocupados através de concurso público, passando inclusive a ter nova denominação os profissionais da área da saúde, com relação ao Programa de Saúde Familiar, que passarão a ter as seguintes denominações: médico do USF, enfermeiro do USF, dentista do USF. Visando atender ainda o programa do Ministério da Saúde, o município implantará o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde e da Família, o qual é um programa do Ministério da Saúde com a finalidade de prestar apoio e matriciamento para as equipes de saúde do município. Nosso município possui o NASF tipo 2 e, conforme portaria número 3.124 de 28 de dezembro de 2012, que diz que cada NASF 2 deverá estar vinculado a no mínimo 3 e no máximo 4 equipes e unidades de saúde da família e ou equipes de atenção básica, e a portaria número 548 de 4 de abril de 2013, que diz que cada NASF modalidade 2 que ensejará o recebimento de recursos na ordem de R$ 12.000 pelo Ministério da Saúde no mês subsequente à implantação do mesmo, enquadrando-se o município de Tabatinga com 3 unidades de saúde da família. Da mesma forma, os cargos de farmacêutico Visa, e enfermeiro Visa e enfermeiro do GVE atendem à legislação estadual, tendo em vista que o município de Tabatinga enquadra-se atualmente na gestão plena, sendo responsável pela vigilância sanitária, que a partir do novo enquadramento exerce a fiscalização laboratorial, farmacêutica e hospitalar, além da fiscalização alimentar que executava anteriormente a expedição dos respectivos alvarás. Já com relação ao cargo de educador físico para o setor de esporte, a criação desse decorre da proximidade do término do convênio Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, do Governo Federal, que ocorrerá em setembro de 2014, e para a continuidade das atividades necessária a criação do respectivo cargo, que inclusive não causará impacto na folha de pagamento. Não bastante isso, existe a necessidade da criação de 2 cargos de assessor de diretoria de administração, de provimento em comissão, que integrarão o anexo 1 da Lei Complementar 05/2009. Dessa forma, submetemos para análise dessa augusta Casa o anexo projeto de lei complementar, cuja criação dos empregos e cargos públicos que se propõe serão para profissionais com as qualificações exigidas para o cargo. Assim, considerando a economia e a melhoria na prestação de serviços públicos, a aprovação do presente projeto de lei complementar atenderia aos interesses da administração, mas também da população, que será atendida pelos profissionais acima citados. Tabatinga, 29 de maio de 2014, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Projeto de lei complementar 09/2014. Dispõe sobre a extinção e a criação de empregos e cargos públicos e da outras providências. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Ficam extintos os empregos de natureza temporária adiante indicados, conforme denominações e referências de natureza de provimento, constante do artigo 1º da Lei Municipal número 1563/2005. Empregos: médicos do PSF, dentista do PSF, enfermeiro do PSF, auxiliar de enfermagem do PSF e auxiliar de dentista do PSF. Artigo 2º. Fica extinto um cargo de assessor jurídico, constante no anexo 1 da Lei Complementar 05/2009. Artigo 3º. Ficam criados os cargos e empregos públicos, constante na tabela abaixo, observados quantitativos, denominações, referências, carga horária, natureza de provimento e regime nela descritos, que passarão a integrar os anexos 1 e 2 da Lei Complementar 05/2009. Criação de cargos para concurso público. Médico do SF, 6. Carga horária, referência a 7 mais 200%. Carga horária 30, provimento permanente, cargo CLT. 2. Enfermeiro do SF, quantidade 3, referência a 6 mais 100%.
carga horária 40, provimento permanente, cargo CLT. 3 dentistas do SF, quantidade 3, referência 7 mais 50%, carga horária 40, provimento permanente, CLT. Auxiliar de dentista 3, referência 1, carga horária 40, provimento permanente, CLT. 5 psicólogo do NASF, quantidade 1, 1 psicólogo do NASF, provimento, referência 6 mais 70%, carga horária 40, provimento permanente, CLT. Educador físico do NASF, 1, referência 6 mais 70%, carga horária 40, provimento permanente, cargo CLT. E um assistente, referência 6 mais 70%, carga horária 40, provimento permanente, CLT. Farmacêutico Visa, 1, referência 7 mais 50%, carga horária 40, permanente, CLT. 2, enfermeiro Visa IGVE, referência 6 mais 100%, carga horária 40, permanente, CLT. 1, nutricionista, referência 6, 36 horas, permanente, CLT. Agente de controle de vetores, 2, referência 2, 44 horas, permanente, CLT. Agente comunitário de saúde, 5, referência 1, carga horária 40, permanente, CLT. Assessor de diretoria de administração, 2, referência 11, carga horária 44, comissão CLT. Educador físico para o setor de esporte, referência 6 mais 70%, 40 horas, permanente, CLT. Cuidador de alunos com necessidades especiais, 3, referência 1, 40 horas, permanente, CLT. Psicólogo 1, referência 6, 40 horas, permanente, CLT. 1 contador, referência 9, 40 horas, permanente, CLT. Artigo 4º. Fica os anexos 1 e 2 da Lei Complementar 05/2009, de 3 de fevereiro de 2009, alterados nos termos da presente lei. Artigo 5º. As atribuições e requisitos dos empregos criados no artigo 3º desta lei, que fazem parte do anexo 1 desse diploma legal. Artigo 6º. Para os cargos de enfermeiros do SF, enfermeiro Visa e GVE, dentista do SF e psicólogo do NASF, será realizado concurso interno com profissionais já constantes do quadro permanente do município. Em caso de não interesse por parte dos profissionais, será aberto um novo concurso público para preenchimento das vagas. Artigo 7º. Ficam criados adicionais de atividades para os empregos nos percentuais conforme tabela abaixo, que incidirão sobre o salário base de cada referência, quando da prestação de serviços junto ao USF, NASF, Visa e GVE, não se incorporarão ao salário. Médico do USF, referência 7, adicional 200%. Enfermeiro do SF, referência 6, 100%. Dentista do SF, 7, 50%. Psicólogo do NASF, referência 6, 70%. Educador físico do NASF, referência 6, 70%. Assistente social do NASF, referência 6, 70%. Farmacêutico Visa, referência 7, 50%. Enfermeiro Visa e GVE, referência 6, 100%. Educador físico para o setor de esporte, referência 6, 70%. Artigo 8º. Ficam revogados os artigos 4, 5, 6, 7, 9 e 11 da Lei nº 1338/2001, de 3 de julho de 2001, e a Lei nº 1559/2005. Artigo 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 10º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Tabatinga, 29 de maio de 2014, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes.
Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da mensagem número 39/2014, que encaminha o projeto de lei número 37/2014, que dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito do município de Tabatinga e da outras providências correlatas. Mensagem número 39 de 2014. Excelentíssimo senhor Rafael Aparecido Busqueiro, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, São Paulo. Servimo-me do presente para, nos termos do artigo 39, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Tabatinga, submeter à apreciação da Câmara Municipal o anexo projeto de lei que dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito do município de Tabatinga e da outras providências correlatas. O aludido projeto de lei visa exercer maior controle e fiscalização no âmbito da administração pública direta e indireta, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando a avaliação das ações governamentais e de gestões fiscais dos administradores. No que tange à fiscalização, esta recairá sobre a matéria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como legalidade, legitimidade e economicidade das aplicações das subvenções e renúncias de receitas. Com a aprovação do projeto de feito, acreditamos alcançar a aplicação plena dos princípios basilares norteadores da administração pública esculpidas na Constituição Federal. E, por certo, o presente constitui das do cronograma de governo da atual administração, voltadas pela transparência e no bem-estar social. Desta forma, é o presente projeto justificado para apreciação dessa Casa de Leis, Casa Legislativa. Por oportuno, renovamos a vossa excelência e ilustres pares e nos protestos de estima e respeito. Considerando a importância da matéria em destaque, com fundamento no artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, roga-se que o projeto de lei seja apreciado em sessão ordinária nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Tabatinga. Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os protestos de elevada estima e consideração. Tabatinga, 29 de maio de 2014, atenciosamente, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Projeto de lei número 037 de 2014. Dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito do município de Tabatinga e da outras providências correlatas. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Fica instituído o sistema de controle interno no município de Tabatinga, São Paulo, que abrange a administração direta e a administração indireta do Poder Executivo, nos termos do que dispõe o artigo 31 da Constituição Federal, o artigo 59 da Lei Complementar número 101/00 e o comunicado número 32 da SDG, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. O controle interno do município compreende o plano de organização de todos os métodos e medidas adotadas pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas, orçamentos e das políticas administrativas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. Artigo 3º.
Entende-se por sistema de controle interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Poder Executivo Municipal, incluindo as administrações direta e indireta, que verifica a pertinência e a eficiência de todos os controles setoriais. Artigo 4º. O sistema de controle interno do município, com atuação prévia, concomitantemente e posterior aos atos administrativos, visa a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e à economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições. Primeiro, avaliar o cumprimento das metas fiscais e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados. Segundo, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Terceiro, comprovar a legalidade dos repasses às entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados. Quarto, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. Quinto, apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional. Sexto, em conjunto com autoridades da administração financeira do município, assinar o relatório de gestão fiscal. Sétimo, atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebidores, tesoureiros, pagadores e assemelhados. Artigo 5º. As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do poder ou órgão, incluindo as administrações direta e indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades. Primeiro, exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, salvaguardar o patrimônio e a busca da eficiência operacional. Segundo, exercer o controle em seu nível de competência sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no orçamento anual e no cronograma de execução mensal de desembolso. Terceiro, exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao poder ou órgão, incluindo suas administrações direta e indireta, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções. Quarto, avaliar sob o aspecto da legalidade a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres afetos ao respectivo sistema administrativo, inclusive nos termos a que aduz o parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal número 8.666, de 93. Quinto, comunicar à unidade de controle interno do respectivo órgão de poder ou órgão indicado no caput do artigo 3º qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento sob a pena de responsabilidade solidária. Artigo 6º. A função de controlador interno deverá ser obrigatoriamente preenchida por servidor que possua as qualificações para o exercício pelo qual responderá como titular da correspondente unidade de controle interno.
Parágrafo único. O nomeado deverá ser servidor concursado, honesto, de bom relacionamento com os demais servidores, portador de boa capacidade de aprendizado, preferentemente com nível superior, que demonstre conhecimento sobre a matéria orçamentária, financeira, contábil e respectiva legislação vigente, além de conhecer os conceitos relacionados ao controle interno. Artigo 7º. Fica criada uma função gratificada ao servidor nomeado para o exercício de controlador interno na proporção de 100% sobre o valor do salário mínimo vigente no país. Artigo 8º. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o sistema de controle interno de pessoas que tenham sido nos últimos 5 anos. Primeiro, responsabilizadas por atos julgados irregulares de forma definitiva pelos tribunais de contas. Segundo, punidas por decisão na qual não caiba recurso na esfera administrativa em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo. Terceiro, condenadas em processo por prática de crime contra a administração pública, capitulado nos títulos 2º e 11º da parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 9º. Além dos impedimentos capitulados no artigo anterior, é vedado aos servidores com função nas atividades de controle interno exercer atividade político-partidária, assim como patrocinar causa contra a administração pública municipal. Artigo 10º. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno no exercício das atribuições inerentes às atividades de autoria, fiscalização e avaliação de gestão. Parágrafo único. O servidor público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do sistema de controle interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito às responsabilizações administrativas, civil e penal. Artigo 11º. O servidor que exercer funções relacionadas com o sistema de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da unidade de controle interno, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam as constatações e ao Tribunal de Contas do Estado, se for o caso. Artigo 11º. 12º. Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalho técnico necessárias para o processo de implantação e implementação do sistema de controle interno. Artigo 13º. As despesas da unidade de controle interno correrão à conta de dotações próprias fixadas anualmente no orçamento fiscal do município. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2014 e revogando-se
as disposições em contrário. Tabatinga, 29 de maio de 2014, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 40/2014, que encaminhe o projeto de lei número 38/2014, que altera o artigo 1º da lei número 1872/2011 e dá outras providências. Mensagem 040/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Rafael Aparecido Busqueiro. Com essa estamos encaminhando, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da lei número 1872/2011, de 19/10/2011 e da outras providências. Justifica-se a presente no fato da responsabilidade atribuída ao cargo. Sendo que nos apresenta, desde já renovamos testemunho de estima e apreço, solicita a convocação de sessão extraordinária que o projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Aguardo o pronunciamento dos dignos vereadores, que antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Tabatinga, 29 de maio de 2014, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Projeto de lei 038/2014. Altera artigo 1º da lei número 1872/2011 e da outras providências. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Artigo 1º da lei número 1872/2011, de 19/10/2011, a qual alterou a redação da lei 1780 de 31/8/2009, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica instituído uma gratificação no valor de 100% sobre o valor do salário mínimo vigente no país para servidor designado para exercer as funções de pregoeiro. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas disposições em contrário. Tabatinga, 29 de maio de 2014, Rafael Jacob Camargo, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 54/2014 do vereador Genésio Sgarbi. É sua mesmo, Genésio. Indicação 054/2014. O vereador que abaixo subscreve vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, diante das possibilidades de iluminação na entrada principal de nossa cidade, na via de acesso Joaquim Luiz Quarteiro, local onde foi duplicado. Esse pedido está sendo feito em virtude de vários pedidos da população tabatinguense e também das pessoas que visitam nossa cidade, pois além de clarear o local onde está muito escuro, vai dar um visual melhor para a entrada de nossa cidade. Sala das Sessões João Martinez Filho, 3 de junho de 2014, Genésio Sgarbi, vereador. Só essa indicação? Só. Vou colocar a palavra à disposição dos vereadores. Fazer a inscrição por ordem. Laudelina. Moacir. Will. Então a ordem é Laudelina, Moacir, Will, Genésio, Paulo. Eu vou reservar para o final. Com a palavra a vereadora Laudelina. Angélica também?
Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, demais vereadores e público presente. Hoje só queria agradecer ao prefeito, ele me garantiu que vai sair a sinalização da Escola Maria Amélia, agradecer ao Gustavo, sei que ele trabalha muito, que eu não saio de lá, e vejo o sufoco que é para ele no centro de saúde. Também agradecer ao diretor do esporte, pois a minha filha faz o segundo tempo e ela adora as crianças, estou sempre lá, as crianças gostam muito, a gente tem que permanecer aquilo para as crianças não tá na rua, tá ali. Então, hoje é só isso, só. E meu voto é favorável aos cargos, que eu sei que está um sufoco. A palavra está com o vereador Moacir Patrício. Boa noite, senhor presidente, mesa composta, Lilian, Aline, Rodrigo, nobres colegas e nossos convidados. Senhor presidente, dia 4 nós estivemos, eu, Vossa Excelência e a Angélica, na abertura do Congresso dos Municípios do Noroeste Paulista, onde foi uma coisa muito importante que cobraram por que Tabatinga também não estava com stand lá. Que para o ano que vem eles vão fazer o convite. Os bichos de pelúcia. Bicho de pelúcia. E nesse congresso conversamos muito com o Marquinhos Vignoli, que ele é candidato a deputado, com o pai dele, o Geraldo, e tivemos uma conversa muito grande com o senhor Júlio Semeghini, que ele é do secretário de Planejamento do governador Alckmin, que deu uma palestra muito importante, explicou toda a situação do que está acontecendo nas prefeituras, nas cidades e, inclusive, no governo de São Paulo. Foi essa abertura, muita gente, muito deputado, e foi muito produtivo. E quero dar os parabéns ao senhor por essa matéria no jornal, que pôs para que realmente se evite esse conflito entre esta casa e o Executivo. Porque quando aqui se aprova tudo, ninguém fala nada. Quando se pede alguma coisinha, já vira uma bola grande. Obrigado, viu, senhor presidente? A palavra está com o vereador Jair Will. Você não vai falar? Não? Também não vai? Não vai falar, né? Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, Rodrigo, secretária Lilian, Aline, diretor de esporte Eduardo, diretor de saúde, meu amigo Gustavo, professora Magda, professora Catarina, a colega da Angélica, aí presente. Senhor presidente, em primeiro lugar, queria agradecer o diretor de esporte, o Eduardo, que naquela conversa que a gente foi fazer junto com ele, aquilo que eu tinha falado, ele já tinha tomado as providências com a senhora Sônia. Agradecer a ele ter acompanhado a dona Sônia até a cidade do Presidente Prudente, junto com a Ambrosa, se eu não me engano, ela foi também. Então, queria dar os parabéns aí para a dona Sônia, que dessa vez conquistou o 11º lugar, né, Eduardo? O 11º lugar na cidade de Presidente Prudente. Pessoa aí que representa com bastante orgulho a nossa cidade. Queria também aqui, senhor presidente, só para não passar batido aqui, mandar um pesar muito grande para a família da senhora que veio a falecer no sábado. Mora na Vila Santa Cruz, né? Para ela, para a família dela, o esposo dela, o Val. Ontem eu estive lá no velório, momento muito triste ali, foi perdido 2 vidas, a criança foi enterrada no sábado de manhã, e a senhora Conceição, pessoa que eu conheci bastante, pernambucana, arretada mesmo, pernambucana arretada, trabalhadora,
mas infelizmente veio a falecer aí num momento muito triste para a nossa cidade. E queria mandar aí um sentimento muito forte aí para toda a família. E no momento é só. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Palavra agora está com o vereador Genésio Garbi. Boa noite, senhor presidente, companheiros da mesa diretora, as secretárias da Câmara, o Rodrigo, que está coordenando aí a transmissão dessa sessão, aos demais colegas vereadores, aos diretores aqui presentes, Gustavo, diretor aí da Saúde, Eduardo, do Esporte, a senhora aí do Corupá, que já tem cadeira cativa, todas as sessões está aqui com a gente, a Magda, supervisora aí da educação, Catarina, professora, né, Catarina, também aqui da nossa cidade. Obrigado pela presença. Eu queria apenas comentar sobre a minha indicação aí que eu fiz na entrada da cidade. Eu sei a dificuldade que o município tem. O dinheiro é curto, mas eu pedi aí à administração que olhasse com bons olhos se conseguir estar fazendo essa iluminação, que é cartão de visita na nossa cidade, a entrada. Ela está muito bonita, com o Cristo ali na entrada, a duplicação ficou muito boa. E está praticamente ali dentro da cidade, para ver que lugar que duplicou já tem casa dos dois lados. E a gente entrando lá está mesmo escuro. Que faça um empenho, que eu tenho certeza que ele vai fazer junto com toda a equipe, de conseguir recurso para fazer essa iluminação. Também queria aqui não contestar, mas fui procurado já por umas pessoas sobre aquele trenzinho que fica aqui na cidade. Não quero aqui que já vão sair falando, Genésio é contra o trenzinho vir na cidade. Eu queria ver aí que o executivo visse, vi menos vezes, não sei se dificultar ou como que é o alvará, eu não sei como funciona o andamento. Mas tem muitas crianças, inclusive uma mãe me procurou outro dia que a criança ficou doente, precisou ser até internada, porque não tem aqueles abençoados R$5 ali para ir, queria ir e não pode. Então, aqueles que têm, vai, e os outros ficam olhando. E ele está vindo várias vezes aqui na cidade. E eu fui procurado aí, não por uma, mas por uma equipe de umas mães, principalmente do setor aí menos beneficiado aí da cidade. E o trem passa por lá, inclusive, com aqueles bonecos, e as crianças querem, né? E as crianças não sabem, e aí o que é dinheiro tem, não tem, eles querem. E acabam ficando com vontade de andar. Que ele viesse sim para a nossa cidade, mas com menos vezes, aí umas 3 ou 4 vezes por ano, eu acho que estaria de bom tamanho, ou 2 vezes, sei lá. Porque ele está vindo aí várias e várias vezes, e me pediram aí para rever isso daí. Eu sei que tem aqueles que têm poder que gostam, mas os outros também gostam, né? E a dificuldade é grande por isso. Era no momento hoje, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado aí pela concessão da palavra. Palavra agora está com o vereador Paulo Restanho. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas que compõem a mesa, demais colegas vereadores, aos nossos diretores aqui hoje presentes, ao Eduardo do Esporte, ao Gustavo da Saúde, a Magda Sgarbi, a Catarina e a nossa colega lá do Distrito de Corupá, sejam sempre bem-vindos. Eu gostaria de parabenizar o pessoal da APAI, que eles proporcionaram uma festinha junina quarta-feira passada, e eu tive o prazer e a honra de estar presente lá. E lá realmente a gente vê um sorriso sincero. Aquilo é uma coisa que fortalece realmente a alma quando a gente vai e participa de uma instituição daquela, e você vê as crianças já adolescentes e tudo dançando a quadrilha com maior empenho e dedicação. Então, foi muito interessante. E parabenizar todos os professores, os colaboradores, diretores,
aí todos da cidade que colaboram com essa instituição, que realmente momentos de alegria sinceras lá. Convidar aí o pessoal que na próxima quinta-feira, dia 15, né, Corpus Christi, 15, 18. 19. Dia 15 é hoje, dia 19. Estará novamente, é uma data que todos os anos tem no Corpus Christi, a festa Encontro de Gerações, lá no distrito de Curupá. Então, essa festa começa pela manhã com salva de tiro, alvorada às 6 horas da manhã, depois às 8 a missa, e a partir das 10 horas já a barraca, lá os comes e bebes, e às 19 horas um show com o Leandro e Fernando. Então, essa festa é muito interessante, não tem custo nenhum, é obviamente que só o que você vai consumir, mas você passa um dia agradável com a família, com crianças e assim por diante. Então, é muito interessante isso aí. E parabenizar a Laudelina, porque é muito bem-vindo isso aí, quando a gente lembra das coisas. Então, a gente cobra, nós já se colocamos aqui à disposição por diversas vezes, e você realmente está acompanhando. Quando você reconhece que o trabalho está sendo feito, é muito interessante. Então, parabéns por você estar lembrando isso aí. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. A palavra agora está com a vereadora Angélica. Tem que abaixar. Tá bom. Ainda tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, a mesa aqui constituída, a nossas secretárias, a Aline e a Lilian, o Rodrigo, ao público aqui presente, ao Gustavo, diretor da saúde, ao diretor do esporte, minha querida amiga Maria Helena, as professoras Magda e Catarina, que também foram minhas professoras, e aos demais meus amigos aqui vereadores. Eu também quero aqui aproveitar a transmissão ao vivo para convidar toda a população de Curupá, Tabatinga, toda a região, para a festa que acontecerá no dia 19, que é a nossa festa tradicional de Corpus Christi. É o 17º Encontro das Gerações, e a programação é 6 horas da manhã, como o Paulo disse, alvorada, 9 horas procissão e missa solene, 10 horas início da quermesse, com churrasco, bebidas e doces em geral. Às 17 horas, quero agradecer ao Marco Vignoli, que eu pedi para ele estar trazendo os cavalos amestrados, com a ajuda do Moacir e do seu Rafael Busqueiro, né? Conversamos com ele. Vai aí meus agradecimentos ao Marquinho, que está sempre colaborando conosco, vai trazer os cavalos aí. E, mais uma vez, vai prestigiar a nossa festa, que, inclusive, é uma das mais comentadas da região. E às 19 horas, encerramento com o show de Leandro e Fernando, né? E eu queria também aproveitar o momento para estar fazendo uma indicação aqui verbal, que eu gostaria que fosse feito reparo na praça pública de Curupá, na iluminação, porque nós lá não temos iluminação praticamente. E agora com a festa, não só por causa da festa, mas agora eu peço essa indicação com urgência, porque nós estamos lá, as crianças brincam na praça toda escura, os idosos que vão à missa, né, é perigoso dar um tropeção lá e acabar caindo. E agora, com a festa, a gente não pode aí finalizar essa festa no escuro, né? Então, com urgência, se puder, aí para a gente poder estar fazendo esse reparo na iluminação da praça pública. Peço também, isso daí serve já para as praças aqui de Tabatinga também, que eu andei dando uma olhada, as praças precisam ser podadas, as árvores precisam ser podadas. Um pouquinho de capricho aí, né, gente? Fica bonito, dá uma aparência bonita, as praças limpas, podadinhas as árvores, dá outra vista na cidade. Então, demais é só. Muito obrigada. Alguém mais, vereador, quer fazer uso da palavra? Então, concluindo, eu quero agradecer as palavras dos vereadores, quero agradecer ainda mais
porque o som para divulgação da festa também é patrocinado pelo Marco Vignoli, que estará fazendo amanhã, da festa de Curupá, nas cidades de Itápolis, Ibitinga, Tabatinga, o distrito de Curupá, Nova Europa e Gavião Peixoto. Nós estivemos realmente lá, conversamos nesse congresso, e ele foi muito pronto, nos atendeu. Agradecer as palavras do Moacir, que realmente foi importante, aquela visita nossa no congresso lá em Catanduva, onde tivemos com o secretário de governo e com outras autoridades, lideranças políticas das regiões, né, de várias cidades, e foi muito produtivo. Aquilo que o senhor falou é verdade, e que o prazo, eu quero aproveitar e deixar claro aqui, para se assinar convênios, para a liberação de recursos, porque este ano é um ano eleitoral, o último dia de prazo é 4 de julho, que antecede 6 meses antes da eleição. Então, como surgiu um projeto polêmico na sessão anterior, sobre pedido de vistas, é justamente porque nós precisamos nos adequar aos projetos. Vocês observaram que nós estamos lendo todos os projetos, e já percebi que nesse que lemos hoje também tem uma inconstitucionalidade, e que nós devemos também rever esse projeto. A comissão já também tratou disso, e nós vamos fazer com todo o carinho e toda a diplomacia. Quero agradecer a todos os diretores que estão aqui, o Gustavo, que sempre nos atende lá na saúde, é uma barra pesada, né? Mas está sempre aí, é competente no que faz muito bem, e atende a gente muito bem. Eu tenho só te agradecer mais uma vez pela presença, ao Eduardo também, o diretor de esporte, confirmando as palavras do Will, quando surgiu aqui um questionamento sobre a ajuda de custo à dona Sônia, que participaria lá em Presidente Prudente numa competição, e nós também ficamos sabendo que você acompanhou, que você deu toda a estrutura, reservou hotel, enfim. Maria Helena, de Curupá, que vem sempre, a Magda, supervisora, a professora Catarina. É importante que venham pessoas críticas que possam sair dizendo para as pessoas, para os menos informados, o que acontece realmente no Poder Legislativo. Aqui são debatidos os projetos, são discutidos, são analisados, e só para esclarecer isso na internet, na Rádio Centenário, pelo seguinte: ninguém está votando contra os projetos de benefício da população. O que nós fizemos, o que teve numa outra sessão, e a anterior que não foi transmitida, foi o programa Mais Médico, que nós chegamos à conclusão que nós tínhamos algumas dúvidas quanto à contratação do Mais Médico, do programa federal. E nós pedimos vista do projeto e, esclarecidas as dúvidas, votamos. Na sessão anterior, o vereador Moacir também pediu vista, a gente analisou, hoje o senhor tem um parecer, está claro no que o senhor pediu, e é muito importante que faça isso com bastante competência. Também, quero também agradecer aqui as palavras do Genésio sobre a iluminação da entrada da cidade, que nós fizemos, né? Tínhamos dinheiro reservado para fazer a iluminação, mas por uma licitação errônea, que o meu departamento de engenharia fez pela prefeitura, que precisei cancelar essa licitação, a iluminação estaria feita. Só não foi feita porque foi feita uma licitação errada, incorreta. E para não correr riscos, eu preferi suspender aquela licitação. Mas eu quero aproveitar, Gerê, já que você falou, iluminar o Cristo. Ontem à noite eu passei, estava apagado. Eu não sei se deu problema com a iluminação ou se ou se aconteceu algum problema. Eu gostaria que voltasse a iluminar o Cristo, porque fica muito bonito. Quanto ao programa de segundo tempo, eu comecei ano passado, 2013, e pela informação que tivemos com o Eduardo, o diretor de esporte, ele vence agora em setembro de 2014. Infelizmente, nós perdemos tempo. Esse convênio tinha sido assinado pelo prefeito Zé Luiz e não iniciou. E imediatamente, quando eu fiquei sabendo, eu contratei o diretor de esportes, o Peterson Barleta, e nós fomos até Brasília, assinamos o convênio e começamos. Muito importante, tirou as crianças da rua e é competente, temos lanche, uniforme, enfim, uma estrutura fantástica. E recebe de graça, é tudo verba passada do governo federal. Infelizmente, estou vendo esse projeto com a possibilidade de nós perdermos essa verba, porque nós fizemos o correto.
mas, segundo o que você nos disse, que não foi iniciado no período certo. Então, provavelmente, nós temos dificuldade de fazer um aditamento desse convênio, que é uma pena. Entendeu? É uma pena. Mas, se houver uma possibilidade, a gente luta. Se precisar de um apoio meu e da Câmara, você pode contar conosco. É muito importante que esse projeto continue. Tá? Quanto ao programa, o PAC 2, que nós recebemos o caminhão basculante, estava num pacote nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Quando eu estive lá em janeiro também, no Encontro dos Prefeitos, em 2013, nós assinamos também com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que compreendia uma retroescavadeira, que eu consegui quando ainda estava como prefeito interino. Agora recebemos o caminhão basculante e vamos receber nesse pacote ainda, muito importante, a moto niveladora, que deve estar para ser liberada por esses meses aí. Meio rápido porque tem o período eleitoral, né, Genésio? Mas eu acredito que vai dar certo. Eu quero dizer mais uma coisa que é muito importante. Plano diretor está aqui, olha. Eu vou tirar cópias para cada vereador. Nós vamos analisar, nós fizemos audiências públicas quando eu estava... isso iniciou com o prefeito Zé Luiz, nós ganhamos essa proposta da IAGUA, do Pará, né, do governo do estado do Pará, e nós participamos, eu inclusive, vocês também participaram de várias audiências públicas, e agora esse projeto está aqui na Câmara, para que nós também tomamos a nossa decisão. Qual que é a decisão do Poder Legislativo? Marcar audiências públicas. Isso nós vamos discutir um horário, várias audiências públicas, mas enquanto isso eu vou deixar uma cópia para cada vereador, inclusive vou tirar uma cópia e vou fazer a leitura na minha casa, e nós vamos acompanhar com tranquilidade o que pode ser feito no planejamento para a nossa cidade, para o nosso município, durante 20 anos. Alguma coisa que foi discutido vai ser mudada. Depois que a gente fizer as audiências públicas, depois que nós passarmos para as comissões competentes, aí nós vamos colocar esse projeto em votação. Não temos pressa, nós temos 1 ano de prazo, mas eu gostaria que cada vereador pegue uma cópia e vai lendo. Porque nós temos coisas que cada vereador pode encontrar alguma falha ou alguma mudança que seja importante que seja feita. Então está aqui à disposição, peço para as secretárias que estão aí fazer uma cópia, deixar disponível para cada vereador. Agradecer você que veio lá, Rodrigo de Bitinga, né, dar apoio para a transmissão aqui da nossa sessão ordinária. E muito obrigado. Deu certo? Eu acredito que sim, né? Pelo que eu ouvi comentários, a transmissão está sendo muito boa. Era isso que eu tinha que dizer. Nesse momento agora eu vou pedir ao secretário, passando para a ordem do dia, fazer a leitura do parecer do pedido de vistas, como já falei, do vereador Moacir Patrício. Parecer referente ao pedido de vista do projeto de lei 034/2014. O presente parecer tem por objetivo projeto de lei em epígrafe, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal. A proposta esteve em pauta na 31ª sessão ordinária da 16ª legislatura, ocorrido no dia 2 de junho do ano de 2014, quando esse subscritor requeriu vista para dar transparência e exatidão nas discriminações de verbas para construções de praças públicas e próprios municipais. Esclareço que o pedido de vista deu-se única e exclusivamente pela imprecisão do texto exarado, no projeto que cita de forma genérica valores de verbas para construções de praças, sem discriminar minuciosamente em quais praças as verbas serão empregadas, tendo até duplicidade de artigos, como, por exemplo, podemos citar o artigo 2º, que foi reproduzido por 2 vezes, e as seguintes verbas. Construções de praças públicas, R$350 mil. Objeto, reforma e revitalização da Praça 8 de Maio, que é a Praça da Matriz. Construção de praças públicas, R$200 mil. Objeto é a construção da Praça do Educar, localizada no Jardim União. Construções de praças públicas, R$300 mil. Objeto é a construção da praça no bairro Parque Imperial. E construção, reforma e ampliação do próprio municipal no valor de R$400 mil. O objeto é a construção do centro multiuso
no distrito de Curupá. Questionou-se ao Poder Executivo se os recursos previstos na unidade orçamentária já estavam disponíveis em conta corrente, o qual informaram que ainda não, devido a não haver assinatura dos convênios. Foi indagado ainda se os projetos estavam prontos, e foi recebida a informação de que os projetos já foram concluídos e encaminhados aos órgãos competentes. Informo que jamais deixarei de aprovar projeto de lei em benefício dos cidadãos tabatinguenses, mas como neste caso específico não houve a presença dos munícipes em audiência pública, e como a discussão do assunto foi realizada apenas entre alguns vereadores e funcionários municipais, inclusive com a presença desse subscritor, ressaltando que dentro do princípio da transparência das atividades públicas, atualmente as sessões legislativas estão sendo publicadas ao vivo, pela Rádio Centenário e online via internet em tempo real. Gostaria que o projeto de lei fosse munido de maior clareza para que pudesse lançar o meu voto sempre favorável ao bem comum da população. Diante de que as minhas dúvidas foram explicadas e esclarecidas, do parecer favorável com voto favorável ao presente projeto. Tabatinga, 6 de junho de 2014, Moacir Patrício, vereador. Eu coloco o projeto de lei número 34/2014 em discussão. Quer fazer uso da palavra? Moacir está com a palavra. Senhor presidente, antes eu gostaria de pedir a sua licença por uma quebra de protocolo e gostaria de dizer ao meu amigo Genésio que eu estou à disposição para falar até com o dono do caminhão, porque realmente eu já senti isso daí. Que se pelo menos toda semana que ele viesse, fizesse só uma viagem com essas crianças, eu acho que já as crianças já iam ficar um pouquinho satisfeitas. O trenzinho, desculpa, o trenzinho. Porque quando passa o trenzinho, e eu vou falar bem aonde eu vejo constantemente na vila, as crianças ficam fazendo tchau para o trenzinho, e parece que tem aquela vontade grande de estar presente. Então, eu gostaria, Genésio, se você estiver de acordo, conversar com o dono, pelo menos fazer uma viagem só para essas crianças, eu acho que já vai dar uma amenizada no problema. Só uma parte, aí depende do alvará, de conversar com a prefeitura. É, porque inclusive, senhor presidente, eu já questionei, porque esse trenzinho, ele passa a 1 metro, 1,20 m no máximo da fiação. Aquele último andar. Quer dizer, um fio que der algum problema, que tiver mais baixo, pode encostar no caminhão. Isso foi uma quebra, senhor presidente. E mais quebrando novamente, eu só não entendi, não estava presente nessa audiência, essa da mensagem 038, o que é esse adicional em porcentagem? Mas o projeto é o 34/2014. É o 34, só que a mensagem é o 38. Eu acho que é isso, não, né? você tá, é o teu projeto que você pediu vista. É o seu projeto de vista. Não, é 38. Você está discutindo o que foi você pediu não, vista? Não, eu estou querendo saber o que é essa porcentagem que diz o adicional de 200%. Aí nós vamos discutir depois o projeto, não chegou ainda. Está no 34. Quando for, aí sorteia a palavra novamente. Tá ok. Tem a outra oportunidade. Tá ok. Agora, sobre o pedido de vista, o parecer que o senhor fez sobre o projeto de lei da sessão ordinária anterior. Senhor presidente, quando eu fiz esse pedido de vista, foi só que eu gostaria de que realmente viesse como veio uma informação da prefeitura do que ia ser construção de praça pública, poderia ser posto reforma e revitalização de praça da Matriz. Fica todas essas verbas, fica uma coisa mais transparente. Porque eu acho que se nós pegarmos transparência, lisura e clareza, é o que essa casa quer, principalmente a mim. Então, eu jamais fui contra o progresso de Tabatinga. Eu jamais quis que Tabatinga não crescesse. É que
Eu aprovando um projeto desse, eu acho que é uma coisa polêmica. Como dizem que sou polêmico, não estou sendo polêmico, só estou querendo a coisa com clareza. Tanto é que quando eu falei que o senhor foi bom o senhor ter posto essa matéria no jornal, porque é fácil. Quando aqui nós aprovamos todos os projetos que nunca fomos contra, ninguém vem falar parabéns. Que aqui ninguém votou contra o projeto, eu só pedi uma vista. E esta casa aprovou a meu pedido de vista. Então, senhor presidente, não sou contra nem um pouquinho o projeto, eu só queria clareza em todos. E no caso desse artigo 2º que está em duplicidade, eu não sei o que tem que ser feito, que realmente também está errado esse projeto. E outra coisa que eu quero me desculpar com os nobres colegas, que eu informei que eu não estava presente na audiência, infelizmente eu assinei. A audiência já tinha acabado, mas eu assinei. Então venho aqui pedir desculpas, que eu falei que eu não estava presente, mas minha assinatura está, sendo a última. E eu sempre participei de todas as audiências. Mas realmente, por um lapso meu, assinei, não deveria ter assinado. Desculpa, senhor presidente. É só isso, só gostaria de explicar isso. Porque não sou contra, hein? Como já andaram falando aí que eu sou contra o crescimento de Tabatinga, contra o progresso de Tabatinga. Em hipótese alguma, fui e serei contra, desde que venha projetos aqui com transparência, que é o que nós queremos. Obrigado, senhor presidente. Só uma parte aí, vereador. Nós temos que dizer o seguinte, ó, o projeto de lei, você pediu, Vossa Excelência pediu vista, é perfeitamente, é claro, é direito, está no regimento e na lei orgânica. Pedido de vista que foi aprovado pelo plenário. Esclarecido, o senhor fez o parecer no prazo permitido, segue o trâmite normal. Hoje nós estamos discutindo aqui. Só mais uma ressalva, senhor presidente. Para poder votar esse projeto. Me foi questionado também que nós íamos perder verba. A resposta da prefeitura diz o seguinte: vale informar que os recursos financeiros ainda não se encontram disponíveis em conta, porém, como demonstram os documentos anexos, há previsão de assinatura de convênio para a data próxima. Mais uma lacuna que deixaram aqui. Data próxima. Então, quer dizer, não foi nem assinado o convênio ainda. Como é que vieram me falar que vamos perder convênio? Tem que ser marcado pelo secretário ou pelo governador. É o momento que o prefeito é chamado para assinatura. Não, é que eu só estou dizendo a explicação. Porque foi questionado que vamos perder verba, que eu sou contra isso e contra aquilo. Não, eles mesmos me disseram, olha, há previsão de assinatura de convênio para a data próxima. Isso daí, para mim, tem uma lacuna, é um vazio, né? Quando? Obrigado, senhor presidente. Só mais até dia 4 de julho é o período para fazer isso. Quanto à duplicidade do artigo, como o senhor citou, e o artigo 2º, repetido, realmente ele está incorreto. Então, nós já conversamos e na hora de fazermos o autógrafo da lei, nós vamos consertar esse artigo 2º que está em duplicidade. E a gente já ficou claro que na elaboração do autógrafo da lei, para que seja sancionado pelo prefeito, nós vamos fazer essa correção. Muito obrigado. Viu? Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra sobre esse projeto? Eu vou colocar o projeto de lei, esse referido projeto 34/2014 em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 37/2014. Comissão de Justiça e Redação. Essa comissão reuniu-se no dia 9 de junho de 2014 na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, com a finalidade de analisar o projeto de lei 037/2014 e, após análise, verificou que o mesmo é legal e é constitucional e que nada opõe-se contra a tramitação normal do mesmo. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 037/2014. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 9 de junho de 2014, Genésio Garbi, presidente, Antônio José dos Santos, relator, Laudelina de Souza da Silva, membro. Coloco o projeto de lei número 37/2014
Em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e redação referente ao projeto de lei número 38/2014. Comissão de Justiça e Redação. Esta comissão reuniu-se no dia 9 de junho de 2014 na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, com a finalidade de analisar o projeto de lei 038/2014. E após análise, verificou que o mesmo é legal e constitucional e não se opõe contra a tramitação do mesmo. Assim sendo, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 038/2014. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 9 de junho de 2014. Genesis Gai, presidente. Antônio José dos Santos, relator. Laudelina de Souza da Silva, membro. Coloco o projeto de lei número 38/2014 em discussão. O senhor quer fazer uso da palavra? Perfeitamente. Vai na tribuna, melhor fica gravado. Senhor presidente, a ordem 6 e 7, o 6 é educador físico do NASF e o 7 é assistente. É assistente para ele? Não entendi. Então, o 38 altera o artigo 1º da Lei 1872 da outras providências. Qual é o artigo que nós estamos falando? É o outro projeto. Esse é o artigo 1º, muda o pregoeiro, é aquela redação lá, para quem exerce o cargo de controle interno. É aquela gratificação que vai ser instituído 100% o valor do salário mínimo. Entendi. Que altera a redação daquela lei lá, 1872/2011. Então não era esse projeto que o senhor... Não tem o projeto, presidente. Tá bom, você não deu a cópia para eles? Você tem, você. Acho que deu, a não ser que tem falha lá. Tá. Olha, então é o seguinte, mais alguém quer fazer uso da palavra? Antônio, então, com a palavra. Boa noite, presidente, boa noite, mesa constituída, secretárias, nobres vereadores, público presente, Rádio Centenário, ouvintes da internet. Em relação ao presidente, eu gostaria só de salientar esse projeto do pregoeiro, que substitui aquela diferença de 35% das pessoas que participam, que trabalham nas licitações da prefeitura, né? Do legislativo também tinha essa gratificação, né, já foi consertada, já foi extinta, e agora estão sendo extinta também no executivo. Então, eu só quero justificar que esse pagamento do 100% do salário mínimo é para os pregoeiros do executivo. Isso. Tá? Igualmente. Então está só substituindo. Não, esclarece, está certo. Está certo? Por enquanto é só. Obrigado. Gente, você tem alguma dúvida, senhor Mário? Eu vou questionar, é importante, ó. Aqui é o seguinte, na verdade, você altera a lei, que é de 1872 de 2011, de 19 de 10 de 2011, que alterou a redação da lei, passa a ter a seguinte redação, ó. Fica instituída uma gratificação no valor de 100% sobre o valor do salário mínimo vigente no país para o servidor designado para exercer as funções de pregoeiro, lá na prefeitura. Esse cargo é um funcionário da prefeitura que exerce essa função.
que vai acompanhar as licitações. E ele tem uma gratificação de 100% do que é o salário mínimo. A hora que aumentar esse valor do salário mínimo, ele vai ter esse mesmo valor como uma gratificação. Entendeu? Alterou a lei que eu não me lembro qual era. Você lembra, Genésio? Como era essa lei? 1872 de 2011, qual que era o valor? Ele está passando para 100% do salário mínimo. Eu lembro. É? Não, era... Eu acho que era 75%. Era 80%, senhor presidente, da referência 1. 80% da referência 1. Como a referência 1, ela já está defasada, está menos que um salário mínimo, então vai ser dado... foi colocado aí 100%. Eu até entendo que poderia ser colocado um salário mínimo vigente no país, já estava. Quer dizer, ele vai ganhar, o pregoeiro vai ganhar um salário mínimo a mais. Ficou melhor desse jeito, porque se ficar pela referência, a referência 1 acaba não tendo mais com o salário, tem que se corrigindo para chegar lá. Então, um salário mínimo para o pregoeiro a mais. Pela responsabilidade que tem o pregoeiro, eu vou falar para você, não significa muita coisa, não. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra sobre esse projeto? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade do voto dos vereadores presentes. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei complementar número 009/2014. Comissão de Justiça e Redação. Esta comissão reuniu-se no dia 10 de junho de 2014, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tabatinga, Estado de São Paulo, para examinar e exarar parecer ao projeto de lei complementar 09/2014, no seu artigo 6º, que diz que para os cargos de enfermeiro do SF, enfermeiro Visa, GVE, dentista do SF e psicólogo do NASF, será realizado concurso interno com profissionais já constantes do quadro permanente do município. Em caso de não interesse por parte dos profissionais, será aberto um novo concurso público para preenchimento das vagas. Essa medida tornaria-se temerária por atentar ao princípio isonômico, uma vez que o nosso município não possui um plano de carreira. Só explicando assim, falando, senhor presidente. Fica à vontade, por favor. Esse artigo, a gente se reuniu e achou por bem analisar melhor, que a gente chama que esse artigo era inconstitucional, fazer um concurso interno, porque fere o princípio isonômico. Poderia o município estar fazendo um concurso interno aí, alguém, por exemplo, vamos citar uma cidade vizinha, chega ali, protocolar, pode até embargar na hora do concurso e ter problemas depois. A gente se reuniu com os advogados aí da prefeitura e, inclusive, o advogado da Câmara, a gente conversamos aí, juntou os 4 advogados junto com o prefeito e achou melhor a gente tirar esse artigo, suprimir esse artigo, porque poderia dar problema para frente. Por quê? Porque o nosso município não tem um plano de carreira. Se o nosso município tivesse um plano de carreira, não teria problema nenhum. Seguia dentro aí da equipe e poderia fazer. A gente não fez isso assim correndo, não. A gente analisou pessoas que entendem nessa área jurídica e achou melhor suprimir isso daí. Isso aí, o Genésio, ele tem feito, ele é insistente, e eu sei que você esteve lá na prefeitura, consultando os advogados, até o Tribunal de Contas eu sei que foi consultado, e felizmente nós também vamos fazer uma alteração nesse projeto. O diretor da saúde está presente aí, o Gustavo. O SF era o antigo PSF, tá? Unidade de Saúde da Família, passa a ser denominado agora. E nesses concursos que o Genésio está se referindo, nesse artigo 6º, seria o funcionário que já estivesse trabalhando, esse poderia prestar o concurso. E, na verdade, não é assim, porque nós não temos o plano de carreira, segundo a informação que ele me disse, e que eu consultei também do departamento jurídico. Então, esse concurso será aberto para todos os dentistas que estiverem habilitados, poderão fazer a inscrição e poderão concorrer a esse cargo público para o SF.
Continue dando, senhor presidente. Obrigado, Virginésio, pela parte. Assim sendo, esta comissão apresenta emenda supressiva na totalidade do artigo 6º do referido projeto. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 10 de junho de 2014. Genésio Gar, presidente. Antônio José dos Santos, o relator. Laudelina de Souza da Silva. Esse projeto vai precisar ter uma emenda, então. Então, o senhor tem já? Eu peço, secretário, que faça a leitura da emenda supressiva da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei complementar 09/2014. Emenda supressiva ao projeto de lei complementar 09/2014. Artigo 1º. Suprime o artigo 6º em sua integralidade. Artigo 2º. Os demais dispositivos do referido projeto permanecem inalterados. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 10 de junho de 2014. Genésio Gar, presidente. Antônio José dos Santos, relator. Laudelina de Souza da Silva, membro. Bom, eu coloco a emenda supressiva, a referida emenda, referente ao projeto de lei complementar, número 09/2014, em discussão. Eu já coloquei a minha posição. Se alguém quiser fazer o uso da palavra, o vereador. Eu vou colocar, então, a referida emenda em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Nesse momento, eu suspendo a sessão por tempo indeterminado, para que a Comissão de Justiça e Redação inclua a emenda supressiva no projeto de lei complementar número 09/2014, que vai ter uma modificação na sua redação inicial. A sessão está suspensa temporariamente. Nesse momento, como presidente da comissão, eu convido os demais componentes para a gente redigir o novo projeto. O pessoal da comissão, né? E os vereadores também, ou só da comissão? Só da comissão. O pessoal da comissão é o Antônio, a Silmara, para que vocês façam... A Laudelina, para que os ouvintes que estão acompanhando, os internautas, nesse momento, é um direito também que a Câmara tem, a lei orgânica é previsto isso, competência dos vereadores, de incluir emendas supressivas, aditivas, substitutivas. Então, por se encontrar incorreto, inconstitucional, a Comissão de Justiça e Redação, nesse momento, estão fazendo a alteração do projeto de lei número 9/2014, para que em seguida, assim que eles tiverem concluído os trabalhos, incluindo ou modificando o referido projeto, eu vou reabrir a sessão, dar continuidade para nós podermos fazer a votação do projeto que está em análise. O presidente da comissão convidou os membros, o relator e o membro da Comissão de Justiça e Redação, mas eu também convido os vereadores que quiserem acompanhar, quem vai emitir o parecer são eles. Vocês, se quiserem, fiquem à vontade. Acompanhar até o gabinete. Vamos aguardar um certo tempo para a gente fazer, em seguida, retomar os trabalhos e votar esse projeto que realmente deu uma certa polêmica e que, felizmente, será corrigido por essa comissão e por esse plenário do Legislativo de Tabatinga.
Atenção. Atenção, vamos retomar aqui. O pessoal está assistindo. Senhores vereadores, vamos retomar a sessão, por favor. Você vai ler isso, não?
precisa, né? Fala que já está, só foi excluído o artigo. Boa. Eu vou reabrir a sessão. Nesse momento, eu estou recebendo o projeto com a emenda da lei, né, complementar número 9, 2014, e a partir de agora eu vou colocar esse projeto já emendado, que dispõe sobre a extinção e a criação de empregos e cargos públicos e da outras providências. Nessa emenda foi suprimido o artigo 6º. É isso, secretário? Sim. E a partir desse momento, aquela parte de inconstitucionalidade já não é mais, porque agora foi corrigido. Exatamente. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? O senhor Silmara, com a palavra, a vereadora Silmara, sobre esse projeto, Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, demais vereadores, nossas secretárias, Rodrigo, nosso público presente. Queremos agradecer aqui a presença do nosso diretor de saúde, Gustavo, nosso diretor de esporte, Eduardo, nossa supervisora de ensino, a Magna, nossa professora de história, Catarina, nossa amiga de Curupá. Muito obrigada a todos da Rádio Centenário, nossos internautas. Gostaria de parabenizar o Executivo, né, por estar mandando esse projeto de grande necessidade para o nosso município. Parabenizar aí o trabalho do diretor de saúde, por todo o trabalho que você tem desenvolvido, Gustavo. A gente tem acompanhado o seu trabalho nesse tempo que a gente tem estado aqui no Legislativo, não tem medido esforços. Para todas as áreas da saúde, você está conduzindo aí da melhor forma possível. Eu sei que você não tem medido esforços. E sempre foi sua preocupação adequar esse plano do governo, aí, o PSF, para melhor atendimento da nossa população. Então, parabenizar você junto aí com o Executivo. Parabenizar também o Eduardo, nosso diretor de esporte, pelo excelente trabalho, Eduardo, que você tem desenvolvido aqui no nosso município, tem olhado para todos os setores esportivos que a nossa cidade tem desenvolvido, terceira idade, taekwondo, vôlei, esse segundo tempo, futebol feminino. Parabéns pelo trabalho. Como bem foi falado no projeto, agora em setembro desse ano, como o senhor Rafael também falou, e quando ele estava lá no Executivo, termina agora também no ano de setembro de 2014. Então, terminando esse projeto, os profissionais que estão lá, professores de educação física, que estão lá, eles serão dispensados. Então, para suprir, né, essa necessidade, está criando, então, esses cargos aí de 4 educadores físicos para o setor de esporte. 4 cargos. Para quê? Para estar investindo mais no esporte da nossa cidade. Eles parabenizar mais uma vez o Executivo, junto aí com o diretor de esporte, que está tendo uma visão tremenda aí do esporte da nossa cidade. Para tirar as crianças da rua, está incentivando o esporte cada vez mais e mais na nossa cidade. Então, nós já temos a escolinha de vôlei. Então, terminando o segundo tempo, vai ser criado algo que a nossa cidade tinha antigamente, né, com o Mirassol, um projeto com o Mirassol, que as crianças sentiram muito. Mas aí, graças a Deus, veio o segundo tempo, né, e as crianças estão lá, tem um número de crianças que está, então agora vai voltar, eles estão planejando de estar novamente criando a escolinha de futebol. Também eles estão pensando em colocar também um professor para acompanhar a terceira idade, um professor em cada ponto da nossa cidade, um educador físico, nos horários de pico, das 7 da manhã até as 9 da manhã, ele está vendo isso, também das 5 da tarde às 6:30 da tarde, que é o horário de pico. Então, colocar, né, na medida do possível, quando o concurso for feito, e ter esses profissionais, aqui no Parque Águas do Vale, que tem um fluxo ali de pessoas, então vai ter um educador físico lá, chamando o pessoal
pessoal na quadra lá, gente, vem aqui fazer uma atividade física, lá no Jardim Imperial, lá na Vila Santa Cruz. Então, parabenizar aí a vocês aí da saúde e da educação pela iniciativa ao Executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a você. Olha, eu quero também dizer, alguém mais quer fazer uso da palavra sobre esse projeto? Eu quero dizer o seguinte, olha, eu conversei muito com o Gustavo, conversei também com o Eduardo, sobre a necessidade da criação desses cargos permanentes. Nós somos, eu vou dizer aqui que sou favorável, você deu os parabéns, eu também concordo em parte, porque aqui, olha, vocês estão esquecendo, também não quero conflitar, hein? Nós temos um cargo em comissão com referência a 11, que é um cargo de livre nomeação do prefeito. Esse cargo, nós estamos dando uma autorização para ele contratar um assessor de diretoria de administração. Não sei para quem é o cargo. Alguma pessoa vai exercer esse cargo, que vai ser de livre nomeação, não tem concurso público. Vai ser um cargo em comissão. A referência desse cargo é a maior de todas. É maior do que a referência do médico. Ele vai exercer 44 horas semanais e esse cargo de assessor, diretoria de administração, eu acho que o salário líquido dele é maior que R$3.000. Maior do que de muitos funcionários daqui, pelo número de horas. Então, é um cargo que nós estamos autorizando o prefeito a contratar esse indivíduo. Então, nem tudo é parabéns. Existem algumas coisas que nós temos que ficar com o pé no chão. Nós estamos aprovando o que precisa permanente, e nós não vamos ser contra isso, viu, Gustavo? A gente sabe do trabalho seu, o trabalho seu também no esporte, a gente acompanha, porque a função do vereador é isso, é acompanhar e fiscalizar. O que eu estou falando não é nenhuma novidade. Nós até conversamos, né, Genésio, nós discutimos sobre esse cargo em comissão, o que fazer. Mas nesse momento, como está embutido com esse outro cargo, nós vamos aprovar, pelo que eu senti, não tem nenhuma restrição, e nem eu também. Eu não sei, pode ser que sejam pessoas competentes, eu acredito que sim. É de livre nomeação, é o prefeito quem vai escolher, a pessoa da confiança dele, mas é um salário para Tabatinga, o salário ele vai ganhar mais do que ganha o vereador. Entendeu? Eu tenho certeza que a referência 11 é maior do que os R$3.000 que ganha o vereador. Mas eu concordo, meu voto vai ser favorável, já deixo já, se for o caso, se houver empate, mas concluindo tudo, é muito importante esse projeto. Eu vou colocar o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nesse momento, o vereador Genésio Garbi quer fazer uma colocação especial aí. Obrigado, senhor presidente, por conceder mais uma vez a palavra, que eu esqueci na hora oportuna, que era a hora de eu ter me dado a palavra lá, mas explicação pessoal, não podia deixar de falar sobre o nosso irmão que desencarnou hoje, que partiu de volta para o plano espiritual, o nosso irmão José Galdino dos Santos. Então, aí toda a família seja amparada aí pela equipe de luz aí, que ampare ele. Uma pessoa que a gente tem uma amizade há muito tempo, aqui na nossa cidade. Ele ficou aí, acho que uns 4, 5 anos fora, mas voltou, estava aqui de novo trabalhando aí na nossa cidade. Então, que não poderia deixar de falar aí a toda a família. Eu tenho uma amizade com toda a família aí do José Galdino, conhecido como o pastor Galdino, aí há muitos anos. Inclusive, ele recebeu uma homenagem dessa casa como cidadão tabatinguense. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar. Consulta o secretário sobre a lavatura da ata. Fica posterior. Fica posterior, senhor presidente. Então, a ata fica para o posterior. E está encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite.